Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios envolvendo os arcos côngruos. Então, primeiro exercício, determinar a primeira determinação positiva dos arcos a seguir. Então, no A, 19π. Tá? Então, eu lembro que a primeira determinação é aquele primeiro arco, né, o arco menor, né, o x, aquele, ou alfa, né, onde a partir dele vai se dar várias voltas, né, e o arco final, a extremidade dele vai cair no final desse arco x. Então, o 19π, né, é um arco que deve ter dado aqui várias voltas na circunferência. Então, eu tenho que ver quantas voltas ele deu da circunferência e ver o que sobrou ainda. Esse que sobra é o x. Tá? Então, nós vamos escrever na forma x mais 2kπ, porque isso aqui está em radiano, né? Tá? Então, esse x é a primeira determinação positiva. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o 19π, vou separar aqui em duas parcelas, que nem aqui, onde o x é o menor valor que eu vou retirar do 19π, de maneira que o que sobra dê para dividir por 2 aqui, ó, porque aqui eu tenho sempre um múltiplo, né, do 2π. Né? É k vezes 2π. Tá? Então, se ele for múltiplo do 2kπ, ele deve ser divisível por 2. Então, esse arco que vai sobrar aqui, se eu dividir por 2, ele vai me dizer, vai me dar o valor do k, que é quantas voltas ele vai dar. Tá? Então, como ele é divisível por 2, ele tem que ser um número par. Então, para dar um número par, né, basta eu tirar um π aqui, né? Tá? Eu tenho que pegar o menor valor possível para retirar. Então, vai ser 1π mais 18π. Tá? Então, 19π menos 1π, né, vai dar o 18π. E esse 18π dá para dividir por 2, né, que é 9. Então, fica π mais 9 vezes 2π. Tá? Então, a menor determinação é esse π aqui, ó, que é o nosso x. Então, isso significa que vai dar... Eu vou partir do π, né, e vou dar 9 voltas, 9 vezes 2π. Tá? Então, a primeira determinação positiva é π. Então, está aqui, ó, o π é meia circunferência. Então, o menor arco, né, com a mesma extremidade que o 19π, é o 1π. Tá? Então, eu tenho 1π e depois vai dar, né, 9 voltas, 9 vezes 2π. A partir daqui eu dou 9 voltas e vou chegar aqui no π também. Tá? Então, isso é uma maneira de fazer. Uma outra maneira de fazer seria, a partir do 19π, ir tirando 2π, até ver o que sobra, porque 2π é sempre uma volta, da seguinte maneira, ó, pego 19π menos 2π dá 17π, aí 17π menos 2π dá 15π, e assim vai tirando 2π, ó, tá? Vai tirando 2π, tá? 2π, até chegar aqui sobrou π, ó. Aqui já não tem mais 2π para tirar. Tá? Então, esse π que sobrou aqui é a primeira determinação positiva. Vejam quantos 2π foram tirados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram tirados 9 vezes 2π. Tá? Então, é uma maneira de fazer também. Tá? Vai diminuindo 2π e até chegar num resto aqui em que não dá mais para tirar 2π. Tá? Barbadinha. Letra B, ó, 47π sobre 2. Tá? Então, também está em radiano, eu vou escrever dessa forma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar do 47π, eu tenho que tirar uma quantidade de π, né, de maneira que seja múltiplo de 2 aqui. Só que aqui ele já está dividindo por 2. Ó, tá? Eu tenho 47π sobre 2. Então, quando eu separar, né, o valor aqui de π aqui, o que sobrar eu vou dividir por esse 2 e depois vou dividir por esse 2 aqui também. Tá? Então tem que sobrar aqui, né, um número que dê para dividir por 2 e depois por 2, quer dizer, um número que dê para dividir por 4. Então eu tenho que pensar de quanto eu tenho que subtrair o 47π para sobrar um número que dê para dividir por 4, que é por esse 2 e por aquele 2. Tá? Então, no 47π, se eu tirar 3π, vai me sobrar 44π. E o 44π dá para dividir por 4. Tá? Então, a primeira divisão, quando eu separar aqui, ó, tá? Eu tenho 3π mais 44π tudo sobre 2, é porque cada um está dividido por 2. Então, eu vou separar, ó, 3π sobre 2 mais 44π dividido por 2, que é 22π. Ó, tá? E esse 22π também é divisível por 2. Então,
Se eu dividir por 2, vai ficar 3π sobre 2 mais 11 vezes 2π. Então, ele deu 11 voltas. Ó, tá? Então, a partir do 3π sobre 2, né, ele deu 11 voltas e no final parou no ponto do 3π sobre 2. Então, a primeira determinação positiva é 3π sobre 2. Né? Barbadinha. Tá? Veja que aqui, ó, 3π sobre 2 é a extremidade desse arco aqui, ó, né, que vale ao 270 graus. Tá? Então, eu tenho 3π sobre 2, tá? E a partir desse ponto vão ser dadas 11 voltas. Né? Então, né, a partir desse ponto, dou 11 voltas. Então, tudo vai parar aqui na última, no ponto B. Tá? Barbadinha. Agora aqui, ó, 19π sobre 3. Tá? Então, a mesma coisa. Ó, tá? Eu vou usar esse formato aqui. Tá? 19π sobre 3. Tá? Então, eu tenho que pensar por quanto eu tenho que diminuir o 19π para dar um número que dê para dividir por esse 3 aqui e depois pelo aquele 2 ali. É isso que tem que pensar. Ora, se ele tem que ser divisível por 3 e divisível por 2, ele tem que ser divisível por 6. E como eu tenho 19π, né, eu tenho que tirar uma quantidade de π para dar um número que dê para dividir por 6, eu vou tirar um π, ó, tá, que vai sobrar 18π. Então, π mais 8π é 19π. E o 18 é divisível por 3 e por 2. Então, ao separar aqui, eu vou dividir os 2 por 3, ó, vai ficar π sobre 3 mais 18 por 3 dá 6π. E o 6π dá para dividir por 2, então fica π sobre 3 mais 3 vezes 2π, né? 6π dividido por 2π dá 3, ó. Tá? Então, ele vai partir do π sobre 3, tá? E a partir de 3 por 3 ele vai dar 3 voltas, 3 vezes 2π. Então, a primeira determinação positiva é π sobre 3, ó. Tá? E π sobre 3 é esse ponto aqui, ó. Então, a partir desse arco aqui, ele vai dar 3 voltas aqui. 1, 2, 3, tá? E o 19π sobre 3 vai parar aqui exatamente no ponto B. Como no exercício A, a gente também poderia ir subtraindo, né, 2π aqui, ó. Tá, ó. 19π sobre 3 menos 2π, tira o mínimo é 3, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 19π é 19π. 3 dividido por 1 aqui é 3, vezes 2π dá 6π. 19π menos 6π vai dar 13π sobre 3. Agora diminui de novo 2π. Tá? Tira o mínimo, 3 por 3 dá 1, fica 13π. 3 dividido por 1 é 3, vezes 2, 6π. 13 menos 6, 7π sobre 3. Ainda dá para diminuir 2π, ó. Tira o mínimo, 3 dividido por 3 dá 1, vezes 7π dá 7π. 3 dividido por 1 é 3, vezes 2 dá 6π. E 7 menos 6 dá π sobre 3. E agora aqui do π sobre 3 não dá para subtrair mais 2π. Então, ó, o π sobre 3 é a primeira determinação, que foi o que a gente determinou aqui, ó. E veja que a gente retirou 3 vezes 2π, ó. 1, 2, 3. 3 vezes 2π. Tá? Então, essa maneira também pode fazer. Letra D, ó, 300 graus. Quando é dado em graus, nós vamos usar esse formato aqui, ó, alfa em grau mais k vezes 360 graus. O 360 graus é uma volta completa, assim como aqui, ó, o 2π é uma volta completa. Então, eu tenho que ver quantas vezes o 360 graus está aqui dentro e o alfa é a sobra. Então, nós vamos dividir o 3.000 graus por 360, ver quantas vezes o 360 cabe e ver qual é o resto. Tá? Então, vamos fazer a divisão aqui, ó. Então, 3.000 dividido por 360 é 8. E 8 vezes 360 é 2.880. Subtraindo, tá? Vai dar 120 graus. Tá? Logo, ó, o meu 3.000, ó, 3.000 graus é igual a 120 graus mais 8 vezes 360. Ou 8 vezes 360 mais 120. Tá? Então, aquele alfa ali, ó, é o 120, o K é o 8. Tá? Então, a partir dos 120 graus, ele vai dar 8 voltas. Tá? Logo, a primeira determinação positiva é 120 graus. Tá? Então, é aqui os 120 graus. Tá? 90 mais 30. Então, o arco parte daqui de 120, a partir daqui ele vai dar 8 voltas. Tá? Barbadinha. Também poderia se fazer aqui do 3.000 aqui e ir subtraindo 360. Vai subtraindo, que nem a gente fez lá, vai subtraindo 360, até ver que o resto vai vai sobrar no fim 120 graus. Tá? Barbadinha. Letra E, ó.
menos 2.670 graus. Como está em grau, vamos usar esse formato. Tá? Como é negativo, significa que ele está dando volta para o sentido horário, né? Contrário agora. Mas lembra que ele quer a primeira determinação positiva. Então vamos ver o que a gente faz depois. Então a gente vai dividir menos 2.670, dividir por 360. E ao dividir vai dar 7 e vai sobrar 150. E como ela é negativa, isso é tudo negativo. Tá? Então menos 2.670 dividido por 360 dá menos 7. Tá? E vai sobrar menos 150. Tá? Então, esse menos 150 é a primeira determinação, só que ela não é positiva. Tá? Menos 150 ele vem no sentido horário, aqui parou aqui no menos 150. Mas, então, sentido horário ele vem aqui por baixo. Mas eu quero a determinação positiva, eu quero lá por cima. Então, basta eu somar 360 graus aqui. Tá? Porque tudo é 360, menos esse 150 vai sobrar o que tem lá em cima. Então, menos 150 mais 360 dá 210. Então, a primeira determinação positiva é 210, tá? Cujo arco tem extremidade, da mesma extremidade do menos 150 graus. Tá? Então, aqui, ó, esse é o 210. Ó. Daqui até aqui eu tenho 210 graus. Tá? E se for para o lado negativo, é menos 150. Então, daqui até aqui é menos 150. Coincide com o mesmo ponto. Barbadinha. Segundo exercício, ó, determina a expressão geral dos arcos côngruos aos arcos dados. É um exercício semelhante ao que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, ele tem 850 graus. Eu quero a expressão geral, quer dizer, eu quero a expressão nesse formato aqui, ó, com o K. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, vai pegar dividir 850 por 360, verificar, né, quantas vezes tem e calcular o alfa, porque o objetivo é o alfa aqui. Ó, tá? Então, 850 dividido por 360 vai dar 2, e vai sobrar 130 graus. Tá? Então, a expressão geral é 130 graus mais K vezes 360 graus, com K pertencente a Z. Tá? Vejo que esse 2 aqui, no caso do 850, é 2 voltas. Mas como eu quero geral, no lugar do 2 eu coloco o K, que indica o número de voltas que eu quiser. Então, K vezes 360 graus mais 130 graus sempre vai cair na extremidade de 850 graus. Barbadinha. E letra B, ó, tá? 37π sobre 5, a mesma coisa. Ó. Agora, como é em radiano, eu vou usar esse formato. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o número que eu vou subtrair do 37 para que sobre um número que dê para dividir por esse 5 e pelo 2. Ora, se dá para dividir por 5 e pelo 2, é porque ele dá para dividir por 10. Então, eu tenho que diminuir um número aqui, o menor número possível, de maneira que sobre um número divisível por 10. Ah, e o número divisível por 10 aqui é o 30. Então, eu vou dividir 7π aqui. Ó. Então, vai ficar 7π mais 30π. Tá? Ou decompor o 37π em 7π mais 30π. E o 30 dá para dividir por 5, que é 6, e o 6 dá para dividir por 2. E ao separar as frações aqui, vai ficar 7π sobre 5, 30 sobre 5 é 6. E o 6, né, é 3 vezes 2π. Então eu tenho 3 voltas aqui para esse arco. E na forma geral, então eu tenho 7π sobre 5 mais 2kπ, com K pertencente a Z. Barbadinho. Então inscreva-se no canal, deixe o like, seu comentário e divulgue nossas aulas para os colegas.